Queridos, a paz do Senhor, aqui é o pastor João, e estamos na nossa matéria aí de hermenêutica, trazendo para nós hoje uma resolução sobre o que é hermenêutica, que é a arte de interpretar os textos bíblicos, e falar abertamente um pouco sobre a questão do relacionamento do crente com a Bíblia. Então você, caríssimo leitor, caríssimo homem e mulher de Deus, se assenta, porque a nossa aula ela vai começar. Bom, para analisarmos um pouco da hermenêutica, é preciso ter algumas considerações muito importantes, que a hermenêutica ela está juntamente ligada ao ramo da teologia bíblica. A hermenêutica ela envolve um pouco a ciência em questões de interpretações, e um pouco falando sobre essa arte de interpretar algo que a gente precisa ter em mente acerca da hermenêutica é que dificilmente alguém vai ter o domínio da hermenêutica, saber interpretar o que realmente o texto bíblico está dizendo, se essa pessoa ela não tem uma vida devocional ativa. Hoje, possivelmente, um dos grandes problemas no ramo evangélico ou no ramo da pregação é que as pessoas não têm um relacionamento ativo com a Bíblia. Hoje as pessoas buscam interações e outros fatores e já não buscam o prazer da leitura diária da Bíblia. Hoje, possivelmente, o que tem trazido problema nos ramos evangélicos de Bíblia é exatamente este ponto: o relacionamento do crente à Bíblia. Hoje, pessoas buscam outros fatores no seu dia a dia e já não tem mais aquela convivência diária do ramo da leitura. Já não dedicam seu tempo à leitura da Bíblia, não buscam a clareza sobre um texto, estudar realmente as formas literais de um texto, saber o que o autor do texto estava querendo dizer naquele verso, porventura exatamente como o que Jesus quis dizer lá em Mateus 6,33, que precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas por eles. E o grande perigo quando nós falamos da hermenêutica é que por essas pessoas não ter o seu tempo de buscar a palavra de Deus, de buscar um entendimento um pouco mais claro do texto, essas pessoas tendem a ser hereges, vão interpretar a Bíblia, os textos da Bíblia, de acordo com o seu entendimento e não de acordo com o princípio da Bíblia. E isso é algo que pode gerar um grande problema nas nossas igrejas. A primeira coisa que nós entendemos da hermenêutica é que a Bíblia ela mesma se interpreta. Eu entendo nesse ramo que não é a gente que interpreta a Bíblia, mas a Bíblia ela auto se interpreta. Então, mediante a minha vida devocional com Deus, mediante os meus estudos, mediante o meu esforço, é que eu vou adquirir centralidade e conhecimento naquilo que realmente o texto da Bíblia diz. Então eu não posso querer fazer da Bíblia um objeto de utilização só quando eu quero. Eu não posso fazer da Bíblia como um robô, como um controle que eu posso decidir aonde eu vou clicar, ou como fazer da Bíblia como um canal de TV, onde eu tenho um controle e posso decidir qual canal que eu quero assistir, em qual matéria eu quero assistir. Não. A Bíblia ela precisa ser o nosso alimento diário. A Bíblia precisa ser o ansiolítico que o crente utiliza todos os dias para fortalecer a sua vida, para amenizar a sua vida. A Bíblia é como uma bússola para nós. Se nós não temos ela, facilmente nós vamos nos perder no caminho. E se a gente se perder no caminho, se torna facilmente brecha para que o inimigo nos derrube e nos tire do foco do cristocentrismo, do evangelho genuíno de Jesus. E não foi para isso que Jesus nos chamou.
De fato, Jesus nos chamou para conhecer e prosseguir em conhecer, saber a sua vontade, exatamente o que ele diz nas cartas de Paulo em Romanos 12, versículo 2, a parte B, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós só conheceremos a vontade de Deus a partir do momento que nós temos um relacionamento com Ele e também com a Sua palavra. Então não tem como eu querer ter um relacionamento com Deus se eu não tenho uma vida ativa de leitura da Bíblia. Dificilmente eu vou conseguir entender qual seja o plano de Deus para a humanidade ou para a minha vida se exatamente eu não tenho uma vida diária com Jesus. Se eu não tenho uma vida devocional ativa. Se eu não tiro um tempo para a leitura. E nós vemos na nossa atualidade que a maioria das pessoas no ramo evangélico, nós temos o costume de tirar aí aproximadamente 80% do nosso dia para as outras coisas. E os outros 20% que a gente se preocupe em ler a Bíblia. E a gente ora pedindo que Deus derramou um genuíno avivamento sobre nós, e nós perguntamos por que esse genuíno avivamento não acontece para nós. Dificilmente esse genuíno avivamento vai acontecer se eu não tenho uma vida com Deus. Porque avivamento é falar sobre transformação. Como eu quero ter uma vida transformada por Jesus, se eu não procuro conhecer a esse Jesus? Como eu posso querer que Jesus transforme a minha vida se eu não procuro ter o conhecimento de como Jesus transforma ou de qual maneira Jesus age na minha vida? Como eu posso querer que Jesus mude a minha vida, mude a minha história, se eu não permito que Ele reine na minha vida e para que eu tenha uma convivência com Ele? Então, dificilmente Jesus vai transformar a minha vida, dificilmente Jesus vai ter acesso a mim se eu não dou prioridade a Ele. Então, isso é um dos problemas que mais tem acontecido para nós. Então, no nosso ramo da hermenêutica, voltado aí nesse texto, nesse padrão, o primeiro ponto é que a Bíblia ela mesma se auto-interpreta. Então, quando nós falamos de hermenêutica, sobre interpretar o texto, não é sobre o que eu acho, o que eu penso, ou o que eu acredito estar certo, mas é sobre o que a Bíblia diz que está certo. Não é sobre o que eu acho que está certo no meu ponto de vista, mas é sobre aquilo que a Bíblia mesmo diz. Se nós pegarmos alguns parâmetros bíblicos, nós veremos o que de fato a Bíblia ela explica ela mesma. Se nós pegarmos algumas referências bíblicas, nós veremos que em versos posteriores a um texto original, nós vemos que ali mesmo tem a tradução ou ali mesmo tem a interpretação, a resposta daquela questão. Então, outro perigo também é utilizarmos versículos de forma isolada. Isso também pode gerar para nós um problema. Muitos crentes interpretam a Bíblia de maneira errada, de maneira herege, se torna, pois, um herege, porque interpretou a Bíblia de uma maneira errada, de uma maneira irrelevante, ou interpretou a Bíblia de uma maneira que ele acreditou ser verdadeira, mas de fato não era. Usou mesmo o seu grau de conhecimento de maneira errada, por não estudar, talvez, de forma mais abrangente, de forma mais original a Bíblia, interpretou a Bíblia de maneira errada. Colocou na sua ideia do que eu acho se o que a Bíblia está dizendo, e a Bíblia talvez nem esteja dizendo isso. Por não buscar um estudo, uma meditação fervorosa, constante, essa pessoa interpretou de maneira errada aquilo que o texto estava dizendo. A exemplo, se nós pegarmos o livro de Mateus, capítulo 6, 33, aonde fala buscar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas, há muitas pessoas que possam interpretar esse texto de maneira errada, de uma maneira totalmente inadequada. Eu já ouvi pessoas dizer que a gente só precisa buscar o reino de Deus e tudo que a gente precisa, Deus vai acrescentar. Mas não é isso que o texto está dizendo.
Há pessoas que dizem que tudo que a gente precisa, Deus vai dar. Essa é a famosa teologia da prosperidade, né? E isso se torna uma teologia falsa para nós. Isso não se aplica, de fato, ao Evangelho de Jesus. O certo é que Jesus não vai dar tudo aquilo que eu preciso. Jesus, ele não vai dar exatamente tudo aquilo que eu estou precisando, não. De fato, Jesus não vai dar tudo aquilo que eu quero. Isso não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo exatamente o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas que o Senhor está dizendo que vai acrescentar aqui? Bom, se nós pegarmos o texto de Mateus, nós vamos ver o cenário do texto, o contexto de fato que Mateus está escrevendo. Nós vamos ver que Jesus está pregando o Sermão da Montanha, e no sermão que Jesus está pregando, Jesus vai falar alguns pontos aqui que chamam a atenção. Por exemplo, o primeiro ponto que nós vemos Jesus falando aqui, ele fala, olha, não vos preocupeis com o que vocês vão de comer ou o que vocês vão beber, com o que é a vez de comer ou com o que é a vez de beber, ou até mesmo com o que é a vez de vestir. Então perceba que as pessoas no cenário que Jesus está lidando, lá em Mateus, aproximadamente falando, pode-se considerar que são pessoas preocupadas. Preocupadas com o quê? Com as coisas da vida. Dificilmente a gente não vai se preocupar com as coisas desta vida. A gente está num mundo, na atmosfera terrena, que, falando abertamente, a gente preocupa sim. É normal do ser humano se preocupar com as coisas dessa vida. Isso não é, para nós, um pecado. Eu me preocupar com as coisas dessa vida, preocupar como eu vou comer, como eu vou beber, como eu vou sustentar a minha casa. Isso não, a Bíblia não está dizendo que isso é um pecado. Mas o que Jesus está dizendo para a igreja, para nós, ou para aquele povo do cenário, o sentido original é: a gente está preocupado demais. Então não se preocupe com aquilo que você vai comer ou com aquilo que você vai beber, ou muito menos com aquilo que você vai vestir. Aí ele nos traz aqui, por meio de uma forma simbólica aqui, ou de uma forma figurativa. De qual forma? Olhai para as aves dos céus. Aí Jesus traz a explicação, né, que as aves dos céus, elas não testam, elas não trabalham, mas o Pai os cuida dela. O Pai é que dá sustento a ela. Isso é Jesus falando. Aí Jesus vai falar também dos lírios. Olha, olhar para os lírios, que não tecem nem fio, mas nem Salomão em todo o seu reinado se vestiu como eles. Então, aí Jesus vai trazer a última colocação aqui, que é: buscar primeiro o reino de Deus, a justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as demais coisas que Jesus está falando e que Mateus escreve, não é tudo sobre a nossa vida, mas exatamente aquilo que Jesus apresentou, ou seja, aquilo que a gente vai comer, aquilo que a gente vai beber e aquilo que a gente vai vestir. Então, são essas coisas que o texto está dizendo, é que Jesus vai acrescentar, que Jesus está dizendo para o povo. Então, essas demais coisas vos serão acrescentadas, é aquilo que Jesus está falando. Por exemplo, quando na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, Jesus tinha terminado um sermão. O povo estava lá há algumas horas, escutando, ouvindo Jesus pregar. E certamente naquele momento talvez poderia ter alguém com fome ou com sede. E foi exatamente naquele cenário ali que nós vemos Jesus multiplicando os pães. Ou seja, foi acrescentado para essas pessoas ali um alimento. Por exemplo, se nós pegarmos ali a passagem do povo na travessia do Mar Vermelho, o texto nos traz a clareza que as roupas daquelas pessoas, o sapato não se gastava, não terminava, né? E que as roupas daquelas pessoas não acabavam. Mas à medida que essas pessoas iam crescendo, as crianças iam crescendo, as roupas também. Então isso foi exatamente acrescentado sobre essas pessoas. Então, a originalidade do texto é essa, que essas demais coisas que vão ser acrescentadas. Então, não é tudo nessa vida.
mas é exatamente essas coisas que o texto está trazendo para nós. Então, o crente ele precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus para que facilmente ele não seja enganado por falsos mestres, por falsos profetas e nem mesmo por ele mesmo, pelo seu pleno entendimento, pela sua mente. Hoje a mente do ser humano é uma mente muito limitada e por a nossa mente ser limitada, ela não consegue talvez compreender profundamente o que o Senhor tem para nós, qual é a vontade de Deus, ou o que a Bíblia está dizendo, se não for por meio, primeiramente, do Espírito Santo e também por uma vida diária com Deus na Bíblia. Hoje, muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos mestres, por falsos profetas, porque essas pessoas estão tendendo a trazer para nós hoje muito, muito plano teórico, né? Essas pessoas estão sendo enganadas porque esses falsos mestres, esses falsos profetas estão apresentando para nós um evangelho muito de facilidade, um evangelho de prosperidade. Elas estão utilizando muito o emocionalismo e eles trabalham nesse emocionalismo para que os crentes venham acreditar que isso é mover do Espírito e de mover do Espírito não tem isso. Então eu acho que é coisa que os crentes, nós cristãos, deveríamos ficar cientes, para que a gente não seja enganado facilmente por esses falsos mestres e falsos profetas, que estão sendo palestrantes, coaches, estão colocando uma falsa hermenêutica, uma falsa exegese, uma falsa interpretação, e os crentes estão caindo. Então tudo aquilo que parece que está dando certo, que está sendo falso, aí para o crente parece que está dando certo, porque mexe com o emocionalismo dos crentes. Aí é onde que entra a queda do crente. É onde existe a queda do evangelho. É onde que isso atrapalha o crescimento da igreja. E é coisas assim que a gente precisa ficar ciente, abrir os nossos olhos. E é sobre isso que o evangelho, a raiz de Jesus, nos traz. Você percebe que Jesus, ele nunca falou muito sobre prosperidade no seu sermão. Jesus mais falou sobre arrependimento, sobre perdão de pecados, sobre santidade, sobre o pecado, do que de prosperidade. Então isso é algo que a igreja ela precisa ter em mente. Isso é algo que a igreja ela precisa ter pautada no seu coração e no seu entendimento. Isso é algo que a igreja precisa ter uma extrema sigileza para que a igreja não seja enganada por falsos mestres. É isso que Jesus espera da igreja. É isso que Jesus espera de nós. Que nós sejamos centralizados verdadeiramente no Evangelho. Que nós tenhamos o coração e a nossa vida pautadas no Evangelho. Que nós possamos crescer no Evangelho de Cristo, no Evangelho da graça e no verdadeiro Evangelho. E não caiamos mais nos falsos ensinamentos de falsos profetas. Bom, essa foi para nós uma clareza do entendimento um pouco da Bíblia. Que Deus nos abençoe e que nós possamos crescer aqui no conhecimento e na graça de Jesus. Forte abraço e que Deus nos abençoe.